Peço o vereador Raimundo Neto que ele faça cumprimento ao público. Boa noite, vereador Wender Bodin, preside aqui essa audiência pública. Boa noite a todos, a todas, padre, que essa audiência sirva para um bom debate e que daqui nós possamos, Isane, com uma propositura também sua, do Renato, nós possamos tirar algo para que nós encaminhemos, como é o objetivo da audiência para o Senado, para que nós possamos evitar que algumas coisas que não faz parte daqui que nós defendemos venham a acontecer. Portanto, o nosso agradecimento a cada um de vocês que estão aqui essa noite acompanhando e participando desse debate. Peço o vereador Maninho do Esporte que faça cumprimento ao público. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa audiência pública, tratando de um assunto que é muito importante, não só na cidade, como só no Estado, como só no Brasil e no mundo. Então, quero aqui cumprimentar nossos novos vereadores, Raimundo Neto, Wender Bodin, vereadora Márcia, todos os presentes, autoridades, Padre Nilson, todos, Isane, em nome da Isane, cumprimentar todos os plenários, André, e dizer que eu estou com vocês no que precisar, correr atrás de algumas assinaturas de novos vereadores que não estiveram aqui hoje. Alguns se justificaram a sua ausência, Maurinho de Paula justificou, seu filho está internado, Baiano do Esporte também justificou a sua ausência. Então, quero dizer para vocês que eu estou do lado de vocês no que precisar poder ser feito para que as coisas aconteçam da maneira correta. E eu estou do lado de vocês. Um abraço. Peço também a vereadora Márcia Dodmils que faça cumprimento ao público, vereadora, por favor. Boa noite a todos e a todas. Pedir desculpa pelo atraso. Mulher, dona de casa, é corrido, né? O dia inteiro correndo, chega em casa, fuma janta para o marido, para sair. Mas é uma honra estar aqui com vocês nesse momento e dizer que hoje eu estou participando de um grupo de vereadores e vereadoras do Estado de Goiás, onde o tema é a tese central sobre a ADPF 442, né? Onde está fundamentada o que somente existe pessoa humana e, portanto, somente existem direitos humanos após o nascimento com vida. E, em outras palavras, a nascitura, durante todos os 9 meses de gravidez, não tem direito constitucional à vida. O nascituro não é pessoa e não tem direitos, muito menos há direito à vida. Não há nenhuma razão pela qual toda essa argumentação se aplique somente até a 12ª semana de gestação, senão somente os que nascem vivos são os que têm direitos fundamentais. O aborto deverá ser legalizado até o 9º mês da gestação. Isto é a nova lei, que é a ADPF 442. Portanto, é uma fraude, é um cavalo de Troia. É uma caixa de Pandora, porque a sua fundamentação não vale apenas até a 12ª semana de gestação, mas ela conduz ao aborto até o 9º mês. Então, é muito difícil, né, a gente chegar a esse ponto. Até que ponto o ser humano está preocupado com a vida? Nós aqui estamos plantando uma sementinha, e a gente tem certeza que nós vamos vencer, porque o mundo inteiro, as pessoas de caráter, de família, que tem uma índole, entende que uma sementinha que já foi gerada já é uma vida, né? Então, conte comigo e estou com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Peço o vereador Raimundo Neto que convoque os inscritos para o uso da tribuna. Senhor presidente, para o uso da tribuna, Vossa Excelência,
tenho tempo livre para fazer bem o uso como propositor dessa audiência pública. Boa noite a todos, mais uma vez. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui, hoje, vereador, defendendo a nossa comunidade, defendendo as minhas ideias, defendendo aquilo que eu acredito. E assim eu quero continuar fazendo o meu melhor, pedindo sempre a Deus que me dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa fazer aquilo que é possível e impossível, para estar sempre servindo a nossa comunidade da melhor maneira possível. Quero aqui cumprimentar a todos os presentes, meus irmãos vereadores, Raimundo Neto, vereadora Márcia Edmilson, meu amigo e irmão Maninho do Esporte, cumprimentar aqui a todos os presentes, em especial ao grupo Providas, cumprimentar ao meu amigo, meu irmão, Padre Nildo, muito obrigado pela presença. Cumprimentar também aqui a todos da imprensa, o André, a sua esposa, cumprimentar o meu amigo, meu irmão Estival, muito obrigado, Estival, pela presença. Cumprimentar também a minha esposa Kate, a minha filha Isis, e cumprimentar também a toda a nossa comunidade católica que está aqui presente. Na última sessão ordinária do mês de agosto, na 5ª sessão, nós colocamos aqui em votação a moção 002/2023 de apoio ao Congresso Nacional, aonde existe essa ADPF que foi atravessada por cima da Câmara dos Deputados, por cima do Senado, através de um só partido, que na minha opinião faz tanto mal para o nosso Brasil. E todos os vereadores votaram a favor dessa moção, e de público aqui eu quero mais uma vez agradecer, e após essa votação, a gente fez questão de estar marcando aqui essa audiência pública, para que fosse dado a oportunidade, para que fosse discutido esse assunto tão importante aqui na nossa cidade de Trindade. A gente tem as nossas ideias, as nossas defesas, mas todo o assunto ele deve ser debatido e discutido. E a oportunidade foi dada, e a oportunidade é esta aqui, dessa audiência pública. Agradeço aqui aos palestrantes, agradeço ao público, e eu tenho a minha forma de conduzir o meu mandato aqui como vereador, e hoje a gente tem uma opinião que no nosso país a gente está atravessando um momento muito difícil, político. Hoje existe uma máxima na política que se diz, e às vezes eu sou sempre perguntado na rua, você é de direita ou você é de esquerda? E a forma que eu respondo na rua, eu quero responder para cada um de vocês aqui. Eu não sou nem de direita e eu não sou nem de esquerda. Acho que essa definição tem atrapalhado muito o nosso país, tem criado ódio, tem criado rancor, e eu prefiro defender o que é certo, o que é correto. Se direita e esquerda fossem bom, e não estou aqui também para falar que direita é ruim ou que esquerda é ruim. Agora já criaram até um centro na política também. Então isso para mim é local de muitos oportunistas, tantos que se diz direita, quantos que se diz de esquerda, ou talvez algum que surge e fala, eu sou centro. Então, eu defendo as minhas ideias e assim eu vou continuar. Eu não sou a favor de partido político. É lógico que para a gente ser eleito, você precisa se filiar num partido político para você ingressar na política. E acho que as boas pessoas e as pessoas que procuram fazer o bem para a comunidade, elas têm sim que estar na política. E deixo aqui até o meu recado para aquele cristão, para aquela pessoa que tem fé, para aquela pessoa que acredita na defesa do bem, na defesa da família, na defesa da vida, que vem para a política também nos ajudar a defender o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é correto. Então esse é o meu pensamento. Essa audiência pública aqui eu acho ela de suma importância. E já de antemão, já deixo aqui o meu total apoio a essa moção. Eu tenho certeza que todos os vereadores, os 19 vereadores aqui, são homens e mulheres do bem, e nós vamos estar fazendo o nosso melhor para contribuir para que
prerrogativas do Congresso seja discutida no Congresso, da forma que a gente está fazendo aqui. Não pode passar pelo STF e apenas algumas pessoas que se dizem dono do mundo, com todo respeito a eles, mas um tipo de assunto desse não é prerrogativa do STF discutir, e sim o Congresso Nacional. Então, deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês, muito obrigado a todos pela presença, e fica sempre todo mundo com Deus. Quero convidar agora o advogado e palestrante, o Herbert Gonçalves Bispo, para fazer uso da tribuna. Boa noite. Vou na frente. Boa noite. Então, hoje vou falar um pouco a questão o que é uma DPF, né? E depois discorrer rapidamente da questão da DPF 4442 em si, né? Então, o objetivo de uma ADPF, né, a arguição de descumprimento de preceitos fundamental, ela vai dizer aquilo que é um preceito fundamental ou não, né? E isso sob a ótica do juiz, né? Então, aquela ideia de que um preceito fundamental seria a Constituição que iria editar isso pela DPF, por esse tipo de ação, isso cai um pouco por terra, né? O que é preceito fundamental vai ser visto pela ótica do próprio juiz, do próprio ministro. Então, o preceito fundamental seria aqueles direitos básicos que estão no artigo 5º, direito à vida, à liberdade, igualdade, não discriminação, e etc. Então, tudo aquilo que vai contra algum desses preceitos fundamentais, desses direitos fundamentais, caberia uma DPF. Inclusive, se for uma lei anterior à Constituição, que é o caso do Código Penal, que é de 1940. Então, os advogados do PSOL alegam que o aborto ele fere os direitos fundamentais da mulher. Ou seja, tudo se trata da mulher e não do feto. O feto não é pessoa. Então, se uma mulher escolhe não ter o filho, não é porque o filho tem um direito, não é porque o feto é uma pessoa, é porque a mulher tem essa prerrogativa e que ele deve ser respeitado. Então, eles vão dizer o seguinte: fere o direito à vida, fere o direito à não discriminação. Por que a não discriminação? Porque é só a mulher que engravida. O homem não engravida. Então, isso é errado. Isso fere um direito fundamental. Da igualdade, né? Porque a mulher tem que se submeter a várias coisas ali hospitalares, né? Tem que se locomover, tem que passar por uma série de situações degradantes. Então, isso fere a igualdade. Dentre outras coisas. Então, a DPF 442 ela é extensa, né? Ela indigesta, porque passou a ser uma coisa explicitamente, né? É uma imoralidade que passou a ser explícita, né? Está ali na cara de todos. Então, em 2005, foi tentado, também pelo governo Lula, aprovar o aborto no Brasil. E o curioso é porque eles pediam também que fosse até a 12ª semana, né? Ou seja, até o 3º mês. E eles faziam uma fundamentação bonita. E no final dessa ação, o que eles queriam, na verdade, é até o 9º mês, né? Então, na época, os juristas ficavam um pouco assim, estarrecidos, mas vocês estão pedindo uma coisa querendo outra, né? Então, é por isso que é o famoso cavalo de Troia, né? Então, algo semelhante acontece hoje. Eles querem a aprovação da legalização do aborto até o 3º mês, mas, na verdade, o que tem na DPF 442 é uma total desconstrução do valor da vida humana, e isso sustentado pelos direitos fundamentais, direito da mulher. Então, isso é triste,
A DPF 442 não está... É uma coisa cheia de mentiras, né? Então, a gente poderia citar alguma coisa da Rosa Weber, né, que ela vai dizer o seguinte, que se uma mulher quer abortar uma criança anencefálica, por exemplo, não é porque a criança tem direito, é porque a mulher tem um direito. E ela cita o artigo 124 e 126, que prevê sobre isso. Mas há um equívoco, porque a parte que fala sobre o feto está no capítulo que diz dos crimes contra a pessoa. Então, o direito internacional, ele pode entender que o feto não é uma pessoa. Mas no Brasil não foi esse o entendimento do legislador. Ele colocou a criança, né, a previsão do aborto, do feto em si, nos crimes contra a pessoa. Então, há uma série de inconsistências ali, né, que a gente poderia citar. Então, essa é uma das situações, né? Então, eles colocam tudo isso citando as falas dos próprios ministros, né? O próprio Barroso, que foi um dos advogados da ADPF 54, se não me engano, e ele é um dos juízes que vai julgar, né, agora que está em pauta da ADPF, a questão do aborto. Então, há um impedimento aí. Ele não poderia estar julgando esse tipo de coisa. Então, aqueles direitos absolutos, direito à vida, que é um direito absoluto, ele passou a ser relativizado, né? Então, tudo é relativo. Não tem critério mais para o que é absoluto, o que é relativo, não tem. Então, a Constituição, ela não é mais a lei suprema do Estado, da nação. Tudo vai passar pela visão do próprio juiz. O juiz vai dizer o que é ou não um preceito fundamental. Então, o Barroso, por exemplo, ele vai elencar ali, ele vai falar o seguinte, o que é um conteúdo essencial, mínimo para a dignidade da pessoa humana. Então, ele vai falar quem é digno e quem não é digno. Então, ele estabelece 3 critérios. O valor intrínseco, que ele vai colocar, que ele fala o seguinte, o valor intrínseco é a pessoa ter valor simplesmente por ser humano. Então, todos nós somos da espécie humana, mas existem pessoas que são mais humanas que outros. Mais ou menos por aí que ele vai falar. Então, a mulher, por exemplo, não tem discussão que uma mulher é mulher porque existe o Estatuto da Mulher. Então, quem é pessoa ou não é a Constituição que vai falar. Então, não existe Estatuto do feto. Então, logo, a criança não é humana. O feto vai se tornar humano gradativamente. Então, tem uma coisa crescendo dentro da barriga da mulher e aquilo ali é qualquer coisa. Tem que nascer com vida e não pode ser de qualquer jeito. Tem que nascer bem, que se nascer um pouquinho deficiente, a gente pode matar. É mais ou menos por aí. Isso faz com que a ADPF 442 se torne pior que aquela lei do Roe vs. Wade dos Estados Unidos, porque quando a criança nascia nos Estados Unidos, ela ainda era considerada sagrada. Agora, no Brasil, não. Corre risco de se matar mesmo se nascer, né? Então, isso é grave. Então, o segundo critério que o Barroso vai colocar é a autonomia. Então, para ter dignidade, a pessoa tem que ter autonomia ou autodeterminação. Então, o feto não anda, o feto não pensa, o feto não se locomove, ele não responde por si. Então, ele não tem autonomia, logo, não é pessoa. Podemos matar. E o terceiro critério é o valor para a comunidade. Então, o feto só vai ser considerado pessoa se tiver valor para a comunidade. Esse terceiro critério, o Barroso não desenvolve ele. Ele só desenvolve os 2 primeiros. A gente não sabe por quê. E pode ser que seja pelo fato da sociedade se assustar, né? Se ele fosse argumentar o que seria ter valor para a comunidade, as pessoas iriam rechaçar isso aí, porque de fato é muito pesado a visão deles. Então, se não tem valor, a gente pode descartar. Então, tudo isso daqui, se for aprovado, não vai atingir somente o feto, não vai atingir apenas as crianças, porque a gente pode pensar o seguinte,
Um idoso não tem autonomia. Então, a gente pode descartar o idoso. Isso parece ser uma coisa um pouco maluca, um pouco... Né? Que é isso, doutor Herbert? Não existe isso. Mas, sim, futuramente, no futuro não tão distante, eles podem afirmar que um idoso não tem autonomia, então está dando despesa para o Estado, vamos eliminar, sei lá, os padres religiosos. Não tem valor para a comunidade, não. O que eles estão gerando de lucro para a sociedade? Não. Se a pessoa fica rezando, vamos eliminar isso aí. Entendem? Então, é uma coisa, de fato, nunca vista, né, juridicamente, sem precedentes, o que eles estão pretendendo fazer. Né, fora a questão da usurpação de competência. Claramente, o Congresso Nacional deve, né, nunca se omitiram a respeito desses temas. Então, um juiz, 11 juízes legislarem, isso daí é péssimo. Então, isso sendo aprovado, vai enfraquecer muito o Estado democrático de direito. Então, nós temos que combater isso, porque, veja, um juiz tem a capacidade de falar que uma mulher que está grávida, aquilo ali não é uma pessoa, e eles conseguem encontrar argumentos, que, diga-se de passagem, são argumentos primários, né? A pessoa se torna humana gradativamente, então isso é contra a lógica, isso é contra a inteligência, isso é contra a razão por completo. E está lá, está caminhando, né? Então nós temos que combater isso. Isso é grave. Então, sustentar a matança de crianças inocentes sob o argumento que isso fere direito à vida e igualdade, isso é triste e nós não podemos permitir que isso vá adiante. E essa é a intenção dos advogados da DPF 442, tornar o aborto algo legal, em qualquer fase da gravidez, repito, não é só até o 3º mês. Lá está escrito que é até o 3º mês, mas se eles próprios estão falando que a criança não é gente, o que impede, depois que isso ser aprovado, eles falarem assim, não, já foi até o 3º mês, agora vamos até o 9º. Nada vai impedir isso, eles vão fazer isso certamente, isso é claro. Então, isso não vai de acordo com o pensamento da maioria da população brasileira. Dentre outras coisas que eles afirmam, é que se for legalizado, vai diminuir o número de abortos, né? E isso é uma tremenda mentira, porque todos os países que foram legalizados, o aborto aumentou. Então, é mais ou menos isso hoje que eu gostaria de expor, né? Tentar, se a gente fosse falar tudo que está na DPF 442, a gente ficaria dias aqui, né? O que tem de obscuro, o que tem de negro, né, digamos assim, de feio naquela DPF, é de quilos. Mas, na minha visão, isso aqui é aquilo que eu achei de mais grave, e eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco o mal que isso vai fazer para a sociedade como um todo. Obrigado. Obrigado, Herbert, pela sua fala, pela sua explanação. Você tem a legalidade de falar isso de conhecimento. Portanto, parabéns pela fala. Obrigado por contribuir conosco aqui nessa audiência pública. Quero convidar o professor Jean-Marie, professor universitário, doutor em Ciências Políticas, graduando em Direito com ênfase em Direito Internacional. Por favor. Sim, boa noite, gente. Aproveitando a fala do Weber aqui, estava justamente comentando com os amigos, eu estava esperando, ele falou que se você permite a matança de criança, obviamente, então, você vai poder matar velho também, por exemplo, é isso a ideia que ele expressou. E, gente, eu acabo de passar um mês na Bélgica, na minha terra natal, e aí, chegando, um amigo meu dá um problema cardíaco. Então, ele é internado às pressas. Só contando essa história, para vocês entenderem até onde chegou a cultura da morte lá na Europa.
Então, ele é internado, uma operação, uma cirurgia simples, era ponte de safena, uma coisa desse tipo, mas dá uma hemorragia, uma coisa dá errado. Aí ele entra mais ou menos em coma, ele entubam ele, não é mesmo? E aí, aí de repente, o médico, ele chega com um documento para a mulher dele. A mulher dele é brasileira, inclusive. E aí ele fala, não, acho que está na hora de desligar os aparelhos, porque ele assinou um termo aqui, ele expressou a vontade, entendeu, para não insistir, né, se ele tivesse esse tipo de problema. Etc. Ela fala, mas o homem chegou aqui desmaiado, como que ele vai assinar? Nem sabe o que ele assinou. Né? Mas ele assinou, olha lá, que a vontade dele. A mulher, então, lá, como a gente fala aqui, rodou a baiana. Ela fala, não, mas agora eu não quero saber desse documento, agora a vontade dele passa por mim. Então, ela berrou lá na UTI, tudo aquilo, e o médico voltou para trás. Gente, isso acontece faz um mês. E agora, o meu amigo, ele é velho, tem mais idade do que eu. O meu amigo, então, ele me liga quase todo dia no WhatsApp, aí, uma conferência vídeo, com a mulher fazendo bolo para ele, fazendo carinho para ele. É terrível, é terrível. Eles iam matar o homem, vocês estão entendendo? Então, é o tipo de cultura que corre solta agora lá na Europa. Né? É o que nós vamos virar, viu? Se essa ADPF for para frente. Né? Então, veja bem, chegando no meu assunto aqui, sempre que eu escuto alguém defender a legalização do aborto, eu não consigo deixar de pensar que essa pessoa que está defendendo esse tipo de ideia, ela não estaria aqui, agora, neste mundo, nesta vida, entre nós, se ele tivesse sido abortado nos primeiros momentos da vida. Ele não estaria aqui defendendo essas ideias se a mãe dele tivesse feito aquilo que ele propõe liberar agora. Estamos de acordo? Não estaria aqui entre nós, nessa militância abortista, né? Tivesse tido ele uma mãe abortista, porque ele estaria morto. Né? E morto não anda defendendo o aborto lá, por aí, pelo mundo. Estamos de acordo? Se a mãe dele tivesse praticado um aborto com 12 semanas, é isso que está se pretendendo, não é? Ou sei lá, ou com um mês, ou com 4 meses, em qualquer momento da gravidez, ele não estava aqui, entre nós, contando as vantagens do aborto. Isso, gente, é um fato inquestionável. Vocês estão entendendo? E esse fato, ele estabelece uma relação de causa a efeito, que prova, evidentemente, uma continuidade de vida, uma unidade de vida entre o adulto, que agora defende esse tipo de ideias, e a criança que ele mesmo foi um dia na barriga materna. Estão percebendo? Ele propõe matar a criança que ele foi outrora. Então, obviamente, se trata da mesma vida, se trata da mesma pessoa em fases distintas da vida. Né? Não há outra. Você não consegue tirar outra conclusão. Né? E, francamente, gente, não precisa filosofar muito para entender isso, porque é uma evidência. Não é mesmo? Basta se pautar por aquilo que o mundo costumava chamar de bom senso. Se essa pessoa, se esse abortista tivesse sido abortado na primeira semana de gestação, ou no primeiro dia, o resultado seria o mesmo. Estaria morto. Estamos de acordo? O contrário seria acreditar que a impossibilidade material de morrer no útero materno, na idade da inocência, e voltar na idade adulta para pregar o aborto.
Isso não existe. Não é mesmo? Isso daí, gente, é uma verdade factual. É indubitável. A não ser para quem quer inventar narrativas desconectadas da realidade objetiva, evidentemente, não é mesmo? E se, olha bem, se esse abortista tivesse sido abortado no primeiro segundo da gestação, ou no primeiro milésimo de segundo, ele hoje estaria morto do mesmo jeito. O que prova que a vida ela começa na concepção. Você está entendendo? Não há outra. Você não precisa ser PhD em filosofia para entender uma coisa desse tipo. Tá? Meu netinho de 4, 5 anos, ele entende isso. Houve interrupção de vida. Mesmo uma fração de segundo depois da concepção, houve interrupção de vida. E você não pode interromper uma coisa que não existe ainda. É óbvio que a vida ela começa na concepção. Né? E o pior, gente, é que essa pessoa que defende o aborto agora, esse abortista, ele não é uma borboleta, por exemplo. Ele não é uma abóbora. Ele não é um bicho. Ele não é uma planta. Ele é um ser humano. E sugerir matar um ser humano, isso chama sugerir um assassinato. Não é assim que a gente chama isso. Não é mesmo? E assim mesmo, tem gente propondo, reivindicando o direito de matar o próprio filho. Tem gente, então, pedindo o direito ao infanticídio, ou quem sabe, então, ao genocídio, porque, pensando bem, gente, isso em maior escala, todos vocês que estão aqui, eu também, nós não estaríamos aqui se nós tivéssemos sido abortados. De certa forma, nós somos todos abortos frustrados. Estamos de acordo? Então, pedir a legalização do aborto é também pedir a legalização do genocídio. Nós estamos nesse ponto. Tá certo? Olha bem, gente. Meu corpo, minhas regras é uma imbecilidade profunda. A mulher não tem 2 cabeças, não tem 4 pernas, não tem 4 braços. É lógico que nós estamos falando de outra pessoa, nós estamos falando de outro corpo, de outra vida, que ela tem o privilégio de hospedar, mas, com certeza, ela não tem o direito de eliminar, porque essa vida não é dela, essa vida não lhe pertence, essa vida é de Deus. Você está entendendo? E o corpo da mulher, como do homem, inclusive, é obra de Deus. Ele é que fez as regras. É Deus que fez as regras. E essas regras estão escritas na ordem das coisas, estão escritas na natureza. E cabe a cada um de respeitá-las com humildade. A não ser, então, quem quiser sentar no trono de Deus e repensar a criação por conta própria. É justamente o que faz esse movimento abortista. Agora, a boa notícia, gente, é que nós não temos muita culpa, de certa forma, porque nós não inventamos isso. Não é o Brasil que inventou essa cultura. Isso vem de fora. Isso faz parte de um fenômeno de colonização cultural. Você está entendendo? Isso faz parte daquela forma de imperialismo moderno que a ciência política chama de globalismo. Estão percebendo? Ou de nova ordem mundial, ou de mundialismo, seja como for. Então, essa ideologia antinatalista que sustenta todo esse movimento abortista, isso faz parte de um quebra-cabeça ideológico maior, entendeu? Feito de feminismo, de LGBTismo, de antipatriarcalismo, de racialismo, indigenismo, ambientalismo, climatismo, e mais uma
dúzia aí de ismos, né, que compõem esse imaginário globalista. E isso, esse pacote, é uma religião. Viu, padre? É um pensamento religioso, né, que sustenta agora um projeto de poder planetário, né, e que acha expressão encíclica na Agenda 2030 da ONU. É aí o segredo da história, né? Essa Agenda 2030, então, que vamos dizer que beatifica travesti, que sacraliza transgênero, né, mas que fabrica mais meia dúzia de vacas sagradas, para no final do circuito, porque aí está a intenção, para no final do circuito destronar o Pai Nosso para entronizar a deusa natureza, a Mãe Gaia, a Mãe Terra, chama o bezerro de ouro como você quiser, né? Mas é aí que nós estamos indo. Então, quando o Supremo se compromete oficialmente, como ele fez, com a implementação da Agenda 2030, o Supremo nega a laicidade do Estado para impor uma dogmática de Estado. Você está entendendo? Eu ouvi gente falar em judicialização do aborto. E é correto, o conceito está correto. Mas você tem que colocar isso num conceito maior. Nós estamos passando por um fenômeno no Brasil de judicialização da fé. É muito mais amplo. Está entendendo? Nós estamos vivendo tempos de autoritarismo extremo do judiciário. O judiciário é movido por uma ideologia totalitária, e por isso ele quer reger a totalidade das relações sociais. Então, ele judicializa a administração pública, ele judicializa o ensino, judicializa a saúde pública, judicializa as eleições, não é mesmo? Mas não é o suficiente. Uma ideologia totalitária, ela quer reger a totalidade também da pessoa humana, os sentimentos, os afetos. E agora, o judiciário está judicializando os rumos espirituais da nação, né? De sentença em sentença, a jurisprudência mostra isso, de sentença em sentença, o judiciário está desmontando a cosmovisão cristã para forçar uma estruturação mental e afetiva distinta, e para, no final do circuito, impor outro sistema de crenças. Você está entendendo? Então, essa guerra do aborto, o abortismo, faz parte de uma guerra maior do Estado contra a Bíblia. E essa guerra do Estado contra a Bíblia faz parte de uma guerra maior ainda do globalismo contra a Bíblia, porque o Estado brasileiro é apenas eixo de transmissão de uma vontade política externa, né? Agora, essa parte do aborto em si, essa parte nós devemos, basicamente, à Fundação Rockefeller, tá, gente? Então, aqui é uma entidade engajada, digamos, na contracepção, né? E nas políticas antifamília. Bom, mais ou menos por aí. Então, é essa dinastia Rockefeller que, basicamente, usinou todo esse discurso abortista, ora ecoado por essa ADPF 442 em exame no Supremo. É aí que começa toda essa história. O Rockefeller, ele parte da ideia que contracepção por meios químicos e mecânicos, isso a longo prazo não dá certo. O certo é trabalhar as cabeças e trabalhar os sentimentos para meio que fabricar outro modelo antropológico feminino. Tem que inibir o instinto materno, tem que fabricar uma mulher que não quer filhos, né? Então, é esse tipo de mulher que sai da engenharia cultural, né, da Fundação Rockefeller. É uma mulher que percebe o casamento
como um castigo, é uma mulher que percebe a família como uma cadeia, é uma mulher, então, que percebe o homem como inimigo, é uma mulher que percebe a promiscuidade como uma conquista, e a coisa vai. Tá? Então, isso é um modelo antropológico Rockefeller. Mas, sabe, isso não basta ainda, porque ainda tem aqueles que, malgrado toda essa lavagem cerebral, tem aqueles que se obstinam a passar pelas malhas da rede. Tem aqueles que querem nascer ainda. E não são poucos. Que nos Estados Unidos, desde a legalização do aborto em 1973, nós já estamos chegando, dados oficiais, na casa de 70 milhões de abortos. Então, é mais que 1 milhão por ano. Então, ainda tem que justificar o genocídio. Aí, então, você tem que criar uma mulher que também acha que matar bebê é direito. E para produzir, para tanto, essa Fundação Rockefeller, ela inaugurou, gente, ela propagou uma forma de pensar que veio revolucionar a arte da guerra. Porque sabe o que ela fez? Ela direcionou o olhar público para enxergar a mulher e deixar a criança no escuro. Então, ela só fala, a retórica só fala de direito da mulher, mas não fala de direito da criança. Então, é a mulher, beleza, mas escuta, gente. E aquela pobre criatura, então, que morre na brincadeira. Ah, isso não se fala. Não, nem uma palavra. Eu juro para vocês, vocês podem pegar uma biblioteca inteira sobre direitos sexuais e reprodutivos, vocês vão ter centenas de obras sobre a mulher e nenhuma palavra sobre a criança. Vocês estão entendendo? É genial. Então, Rockefeller, o que ele fez? Essa turma, então, o que eles fizeram? Eles tiraram a criança da equação. A retórica, então, em questão, ela tirou a criança do discurso para tirá-la das mentes e para apagá-la nas consciências. É isso? Vocês estão percebendo? Então, a partir daí, não se fala mais em direito à vida, porque ninguém morre na narrativa. Vocês estão entendendo? A vítima, a personagem principal, evaporou numa pirueta sofismática. Pronto. O Rockefeller, com ele não tem mais infanticídio. Ele higienizou o terreno. Ele estourou o ferrolho moral para abrir o caminho à carnificina. Vocês estão percebendo? Então, a partir daí, gente, aborto ou extração de dente é mais ou menos a mesma coisa. Assim, tem mais complexidade técnica, mas de um ponto de vista ético, do ponto de vista da natureza ético, é a mesma coisa. Então, os prazeres da cama continuam gerando consequências, mas nada que resista a um bisturi com uma legislação permissiva. Está certo? Escuta bem, gente. Para terminar, eu não sei se eu estou ultrapassando o meu tempo, é um assunto que me deixa transtornado. Então, acho que eu poderia falar até amanhã e até a semana que vem. Né? Gente, vai chegar o Réveillon, estou falando ainda, e vai saber o Réveillon de que ano, viu? Então, veja bem, gente, essa ADPF 442 é o primeiro passo numa caminhada que outros lá fora percorrem já há décadas. Eu juro para vocês que não é para ficar em 12 semanas, não. Depois é 4 meses, 5, depois é 9 meses, depois é até o dia do parto. E justamente isso que uma legisladora da Virgínia, lá nos Estados Unidos, propôs uns tempos atrás. Eu peguei um trecho do debate na Assembleia, onde ela tenta vender seu peixe. Ele é questionado por seus colegas, pelos seus pares. Em determinada hora, gente, todo mundo está sentado, ainda bem, porque vocês iam cair de costa. Eu não estou inventando essa história, está na televisão para todo mundo ver.
Em determinada hora, então, ela admite no debate que o projeto de lei dela, tal como está formulado, respaldaria o que eu chamaria de aborto pós-parto. Porque ela admite que o texto ele abre espaço para consultas entre a mãe e o médico sobre a oportunidade de deixar a criança viver, mas depois dela nascer. É surreal, é surreal. Esse projeto não passou, graças a Deus, tudo bem, não teve maioria. Mas a mera existência de uma proposta dessa mostra de forma muito eloquente aonde essa cultura quer chegar, em última instância. E aí eu vi no mesmo bloco de notícia uma entrevista do governador do mesmo estado que apoiava o projeto e que explicava, gente, juro que não estou mentindo, que explicava que tudo seria feito, meio que para tranquilizar o público, você imaginar, que tudo seria feito para garantir o conforto da criança enquanto estivesse esperando o veredito, mas não é possível. Entendeu? E ele fala isso na cara dura, meio que para falar, olha como que eles, de certo ele queria dizer que a criança seria sedada, qualquer coisa desse tipo, não sei. Mas, olha como que eles são civilizados, eles são bonzinhos com a criança, eles são humanos. Presta atenção, gente. Essa ADPF 442 é o gatilho para transformar o Brasil naquilo que eles são em questão de tempo. Eles voltaram para a barbárie. Eles são 2000 anos de avanços civilizatórios para a lata do lixo em míseros 50 anos de delírios, caramba. Então, a ação agora no Supremo é para a gente, a prazo, se tornar o que eles são. Né? E eu juro para vocês, gente, pelo menos, eu não quero ser isso. Né? Mesmo porque eu já achei coisa melhor para ser, porque eu sou cristão. E quero que assim, eu quero continuar desse jeito. Né? E não é tudo, não, só para terminar, gente. Olha bem. Agora está me aparecendo malucos para associar o parto à noção de vandalismo ambiental. Tá? Juro. Então, eu li isso no artigo, por exemplo, da revista britânica Vogue, que é uma revista grande. Eu vi uma deputada americana fazer esse tipo de associação de ideias, então está no ar. Então, o parto, a maternidade seria uma espécie de vandalismo ambiental, porque o planeta não suporta mais, tem gente demais, não suporta mais a pressão demográfica, então tem que parar de nascer. E aí, evidentemente, a partir daí, dar à luz se torna uma espécie de crime ambiental. Né? Então, se brincasse por enquanto, gente, não é lei. Mas é um caldo de cultura em preparação que, a prazo, poderá transformar o aborto, então, imagino, em coisa como um ato de civismo ecológico, qualquer coisa assim. Né? É o que vai acontecer se doido continuar mandando no mundo. Tá? Então, dar um passo nessa direção não é uma boa ideia. Nós temos que barrar isso. A não ser que se queira transformar o Brasil em manicômio, né? Ou talvez no inferno, porque como essa cultura, ela diviniza a terra, então, você passa do profano para o sagrado, de repente, então, o crime ambiental vira pecado ambiental. É uma terminologia que está se instalando nas chamadas igrejas inclusivas. Inclusive, eu escutei um pastor de São Paulo já enveredar por esse caminho. Tá? Então, veja bem aqui, gente, terminando. Essa guerra, ela é espiritual, tá? Okay? Então, formulando a coisa na simbologia cristã, isso tem cheiro de enxofre. Isso é a guerra eterna entre o bem e o mal. É a guerra que nunca acaba entre quem teme a Deus e quem se acha a Deus. Né? É uma guerra ininterrupta, gente.
é sem trégua. É do Éden até a Anitta. Então, viu, gente? Melhor barrar esse imperialismo satânico longe lá fora, entendeu? Longe de casa. Tá? E avisar para o Supremo e para a ONU, por tabela, que o Brasil tem dono. Tá? Obrigado. Obrigado, professor Jean-Marie. Bem-vindo à nossa casa. Ótimas palavras. Quero convidar agora o advogado, membro do Unijuc, União dos Juristas Católicos, Rodrigo Souza. Reverendíssimo Padre Nildo, excelentíssimos senhores vereadores, todos demais aqui presentes, boa noite. Vamos tratar aqui da questão da ADPF 442 de maneira um pouco mais profunda e, claro, além da abordagem jurídica, abordando toda a realidade que é possível extrair de tudo isto que está sendo arquitetado. Através desta ADPF 442, essa ação jurídica, é pedido que o Supremo Tribunal Federal proibir uma mulher, ou quem quer que seja, de matar uma criança que está sendo gerada no ventre de uma mãe até a 12ª semana de gestação, ou 3 meses, como é mais popularmente conhecido. Vejam que a barbaridade é tão grande que uma criança que está em desenvolvimento no ventre de sua mãe, já no primeiro mês de gestação é possível ouvir o coração. Então, como se diz que ele não tem uma pessoa humana dotada da sua dignidade, se é possível, já no primeiro mês de gestação, ouvir os batimentos do seu coração. Já no 2º mês de gestação, é possível ver os dedinhos da criança, ver a sua boquinha, o seu nariz, as suas orelhas e até mesmo os seus olhinhos. Já é possível ver a formação dessa criança. No 3º mês de gestação, ou ali na 8ª semana, é possível já verificar a individualização do cérebro e também de outros órgãos da pessoa humana. E também no 3º mês, a criança já mexe as mãozinhas, já mexe os pezinhos, e já é possível até saber qual é o sexo daquela criança. Então, é nessa condição do desenvolvimento da vida humana que estão querendo que o STF declare que é inconstitucional dizer que isso é um crime. Este é o pedido foi formulado perante o Supremo Tribunal Federal. Nesta ação, se sustenta que proibir a morte da criança no ventre da sua mãe seria algo inconstitucional. Ou seja, estão buscando o direito de matar uma criança. Então, dizem, é necessário dar o direito de matar uma criança. E o fato de não se dar este direito é uma inconstitucionalidade. Então, vejam que é uma sustentação que, ademais de ser uma aberração jurídica, é uma aberração da realidade das coisas, de como as coisas de fato existem, de como as coisas de fato são. E, claro, para sustentar isso, eles têm que ter alegações. E o que eles alegam em favor da mãe? Para esta barbárie, eles invocam, em favor da mãe, supostamente o direito da dignidade humana. Ou seja, matar a criança no ventre materno é assegurar a dignidade humana. Vejam quão ardilosa é esta conduta. É algo extremamente perverso. E eles, olhando sobre este viés, eles dizem, tem que guardar, tem que se resguardar, tem que garantir a dignidade da pessoa humana. Mas, enquanto isso, eles é como que ignoram a existência da criança. E aí nós vamos aprofundar nisto um pouco mais para frente. Mas vejam que já neste ponto já se observa, então a criança não tem dignidade. A criança não é uma pessoa. Todos nós que estamos aqui um dia fomos um nada, então, no dizer deles. Porque nós que estamos aqui hoje com 16, com 18, com 20, com 30, com 40, nós já tivemos 1 segundo de vida que foi no momento da concepção no ventre de nossas mães.
A nossa vida é uma caminhada que se iniciou lá no momento da concepção e vai se estendendo. Se um dia nós chegarmos a ter 100 anos de vida, ali a nossa caminhada está no marco temporal de 100 anos de vida, mas iniciou lá atrás no momento da concepção. Quando chega o momento de uma mulher dar à luz, ela é óbvio que vai dar à luz a uma pessoa. No momento, a mulher nunca vai chegar no momento de dar à luz e vai dar à luz a um cachorrinho, a um gatinho, a um passarinho, porque ali está uma pessoa humana em desenvolvimento. Da mesma forma que eu, com a idade que tenho, eu posso dizer que eu tenho talvez um desenvolvimento um pouco maior do que quando eu tinha 18 anos. Então, vai ocorrendo o nosso desenvolvimento ao longo da vida. Mas isso não está relacionado à dignidade, porque a dignidade que eu tive desde o momento da concepção será que eu terei até o último dia da minha vida aqui nesta terra. Então, eles dizem que a criança, pelo fato de estar na condição de estar no ventre da sua mãe, esta condição retira dela o direito de viver. Ou seja, a condição da pessoa é o que diz se ela pode ou não pode sobreviver. E essa perversidade não é nova na sociedade. Foi exatamente o mesmo que aconteceu com os judeus. Porque se dizia, para cometer tremendas atrocidades, que a pessoa com a condição de ser judeu retirava dela, portanto, o seu direito de viver. E de maneira idêntica agora querem dizer, a pessoa humana, se estiver na condição de nascituro, se estiver na condição de desenvolvimento no ventre da mãe, não tem direito a viver. Isso já aconteceu, portanto, no regime nazista, e esta maldade também já foi feita contra as pessoas negras também. É a mesma ideia perversa. Não estamos falando aqui de nada novo. Então, vejam, a depender da condição da pessoa, ela pode ser descartada. Se está na condição de nascituro, pode ser descartada. Uns anos atrás, se tivesse na condição de judeu, poderia ser descartado. E eles, nesta ação, como já foi dito pelos outros que me antecederam aqui, eles dizem que, olha, nós queremos somente até a 12ª de gestação. Mas a fundamentação utilizada é a questão da criança estar no ventre da mãe. Então, se o Supremo Tribunal Federal disser que até a 12ª, acolher a fundamentação de que só adquire a dignidade de pessoa humana quando nasce, um dia depois pode-se dizer, olha, com a mesma fundamentação utilizada aqui para 12 semanas, eu vou utilizar agora para o 9º mês de gestação. A fundamentação é exatamente a mesma. E aí, vejam bem, se eles aceitarem isto agora para as alegadas 12 semanas, isto vai seguir, portanto, podendo ser utilizado até a 9ª semana. Essa tese que o doutor advogado que me antecedeu já explicou, essa tese diz que a dignidade da pessoa humana, ela só existe se forem preenchidos 3 critérios, que é pertencer à espécie humana, ter autonomia ou ter o valor comunitário. Né? Então, se uma pessoa não tem autonomia, por exemplo, uma pessoa que, por um acidente, não consegue mais se locomover, não consegue ir ao supermercado, não consegue trabalhar, ela perdeu a autonomia. Se perdeu a autonomia, ela é uma inútil para a sociedade, ela pode ser descartada. Se essa pessoa não tem um valor comunitário, imagine, por exemplo, os nossos irmãos que estão em situação de rua, poder-se olhar para eles e falar, vocês não têm valor comunitário nenhum, vocês são descartáveis. Então, nós vamos jogá-los na lixeira, vamos aniquilá-los, como já foi feito na triste história da humanidade. Então, vejam, esse risco de passar a entender a pessoa sem valor comunitário como sendo alguém descartável é muito perigoso. Isso pode entrar até naquilo que o excelentíssimo vereador falou no início. Essa divisão social de direita, de esquerda, de centro, de não sei o quê. Porque pode-se chegar no momento em que olhe-se para essas pessoas que se dizem de direita e falar, você não tem valor comunitário, nós vamos te matar. E o mesmo pode acontecer exatamente do contrário. Olhar para as pessoas que dizem ser de esquerda e falar, vocês não têm valor comunitário, então nós vamos aniquilar vocês. Você é clérigo da Igreja Católica, você não tem valor comunitário, na verdade você é um problema, então nós vamos aniquilar você. E assim eles vão seguindo. Inclusive, isso já aconteceu até com as pessoas homossexuais, né?
Regimes autoritários já levaram diversos homossexuais à matança em razão disso. Eles sabem muito bem, os que querem e buscam o aborto, que no caminho normal em uma democracia eles não vão lograr êxito. Qual que é o caminho normal em uma democracia para que seja criada uma lei ou que seja extraída dali uma obrigação ou um direito? Através do poder legislativo, que é o que os nobres vereadores estão aqui, tantos outros fazem no dia a dia. Porque não cabe ao Poder Judiciário criar direitos. Não cabe ao Poder Judiciário, com suas decisões, entre aspas, criar lei. Mas eles sabem que o Poder Legislativo, justamente por expressar o anseio, a vontade da população, eles não vão conseguir. A própria Datafolha reconheceu em pesquisa que 92%, reconheceu, eu digo no sentido de constatou que 92% da população é contra o aborto. Se 92% da população é contra o aborto, estas pessoas elegeram seus representantes que estão nas casas legislativas e eles não vão fazer isso. Mas o Supremo Tribunal Federal, que não recebe voto da população, eles até usam linguajar para dizer que não, na verdade nós recebemos de maneira indireta, porque vocês votaram e não sei quem indicou, então eles inventam uma falácia para sustentar isso, né? Inclusive, nas palavras do ministro Luiz Fux, eu acho isso um grande atrevimento, inclusive contra os próprios legisladores, eu acho isso um absurdo. Mas ele falou, com toda a serenidade do mundo, que, após um ministro tomar posse, ele não deve satisfação a absolutamente ninguém. É um absurdo a fala dele, mas representa a realidade. Depois que eles tomam posse, realmente, eles não devem satisfação a absolutamente ninguém. Porque quem poderia barrar este avanço do Supremo Tribunal Federal seria, em tese, o Senado, que fica acovardado. Como se tivesse rabo preso, não sei se é, talvez. Então, fica nessa situação, que o STF faz o que quer. Quando o Poder Legislativo, às vezes, tenta avançar algo que não é do interesse do STF, o STF bate o pé e eles saem amedrontados, como aconteceu recentemente com o presidente da Câmara dos Deputados. Então, é um grave problema. E esse caminho que eles vêm percorrendo no judiciário, porque sabem que no Poder Legislativo eles não conseguem avançar, não é a golpe, não é da noite para o dia. Então, eles têm uma estratégia. Isso que está acontecendo agora, eles não começaram agora. Eles têm um modo para atuar. Mais cedo falaram aqui do professor Luiz Roberto Barroso, que foi advogado de causa abortista. Ele, quando era advogado, e eu digo isso com muita propriedade, que eu fui aluno dele lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o escritório de advocacia dele recebia enormes aportes financeiros de instituições abortistas. Por isso que ele estava lá, ele não caiu lá de paraquedas. É porque o escritório dele recebia muita verba para isso, e assim ele estava lá. E agora ele vai julgar qual será o posicionamento, né? Então, neste caminho que eles percorrem perante o Poder Judiciário, nós podemos começar pela ADIM 30510, que foi julgada no ano de 2008, mais de 10 anos atrás, em que pediram que o STF declarasse a constitucionalidade de se utilizar embriões na pesquisa científica. Ou seja, pegar a pessoa humana para fazer estudo científico. Por quê? Já começando com a ideia de que está ali na barriga, não é gente. Se não é gente, a gente pode fazer o que quiser. Pode até, de repente, utilizar, por exemplo, na culinária. Se não é uma pessoa humana. E ali, então, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, de fato, ali não é uma pessoa. Então, aqueles embriões podem ser utilizados por que for necessário. E assim foi. E assim foi declarada a constitucionalidade disso. Vejam que começaram em um ponto pequeno. Um ponto talvez passa despercebido para muitas pessoas. 4 anos depois, em 2012, houve o julgamento da DPF número 54, que tratava dos casos das crianças com anencefalia. E ali o Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de fazer apenas um breve esclarecimento, que às vezes para a população em geral, quando se fala em criança anencéfala, pensa-se que não tem cérebro, né? Não é isso, não é uma pessoa que está se desenvolvendo sem cérebro, né? É apenas uma má formação no encéfalo e na calota craniana da criança. Fato é que muitas crianças diagnosticadas com anencefalia nascem e sobrevivem. O tempo que assim Deus permitir, mas sobrevivem.
Não é que, ao contrário do que disse o ministro Luiz Roberto Barroso na DPF, que são nas falas dele, tá? Eu estou usando ipsis literis o que ele disse. Ele diz que 100% dos casos de anencefalia a vida é inviável, que os diagnósticos são precisos 100%, o que não é. Primeiro, porque o percentual de erro nesses diagnósticos eles são consideráveis. E segundo, que ao nascer não é 100% as chances não são de 100% de que nascerá sem vida. Não é assim que funciona. Mas ali o STF deu mais um passo para falar. Esta criança que possui digamos, uma deficiência, ela pode ser descartada, porque não tem dignidade humana. Se algum de vocês puderem, vão lá no YouTube e digita criança com anencefalia. Vocês vão ver ela no colo dos seus pais, sendo amadas, cuidadas. As mães colocam uma xuxinha no cabelinho das crianças, colocam uma roupinha bonitinha nos filhos, porque ele é uma pessoa amada, que recebe amor e que dá amor para os seus pais e para a sua família e para os seus familiares. Então, aí depois que o STF disse que os anencéfalos, as crianças com anencefalia não são pessoas e podem ser mortas, veio em 2016 um habeas corpus, lá do Rio de Janeiro, em que o caso tratava-se de uma mulher que estava grávida. A mulher foi lá em uma clínica clandestina, cometeu o crime de aborto. Este procedimento foi mal sucedido. A mulher foi lá para fazer um aborto, o aborto foi mal sucedido. A equipe médica da clínica, vendo que foi mal sucedido, para que aquilo não desse problema para eles, talvez, eles atiraram na cabeça dela, para tentar dizer que aquilo havia sido um assassinato. A equipe médica da clínica. Depois disso, não satisfeitos, eles cortaram o corpo dessa mulher e queimaram os restos. Este é o caso. Essa quadrilha foi presa pela polícia. A polícia foi lá e efetuou a prisão dessa quadrilha. E o ministro Luiz Roberto Barroso, no seu voto, em que ele colocou estes bárbaros criminosos em liberdade, ele deveria ter julgado o seguinte: essas pessoas têm ou não que ir para a rua, saírem da cadeia. Algo objetivo. Fica preso ou não fica? Mas ele, aproveitando aquela circunstância para dar mais um longo passo na liberação do aborto, ele aproveitou o seu voto para dizer que a criminalização do aborto até a 3ª semana de gestação é inconstitucional. O ministro Barroso deveria falar, deveria dizer, fica ou não fica preso. Ele foi adiante, aprofundou, e você extrai do voto dele esta sustentação dele de que o aborto praticado até a 3ª semana de gestação é inconstitucional. Ora, o que tem a ver? Ele estava ali para julgar uma mulher que foi morta com um tiro na cabeça, que foi cortada e queimada. Mas como essa mulher morreu em razão de um aborto mal sucedido, ele aproveitou e chutou a bola para o gol. Deu mais um passo, isso em 2016. E hoje, justamente este trecho do voto do ministro Barroso é utilizado como fundamento desta ADPF. Então, propositalmente, eles foram lá e buscaram esse julgamento do Barroso e falaram aqui, ó, um de vocês falou que é inconstitucional. Depois do ano de 2016, eles deveriam ter dado o próximo passo no ano de 2020, como era esperado, né? Mas aqui no Brasil, no ano de 2020, digamos que eles não teriam como que o apoio político, podemos dizer isso, o apoio político. Não digo isso por parte do Poder Executivo Federal, mas eu digo porque no ano de 2020, ali houve uma certa renovação do Poder Legislativo Federal. E, em razão disto, eles perceberam uma participação maior da população na vida política do país e eles perceberam que aquele quadro que se apresentava socialmente não era favorável. Então, no ano de 2020, eles pisaram no freio. Isso é uma constatação. E não podemos dizer que foi por causa do Covid. Não foi, porque o Covid seria até melhor para eles. Porque durante o Covid, os julgamentos eram feitos de forma virtual, cada um na sua casa, no seu computadorzinho, chuta para frente. Não foi por isso, foi porque realmente eles viram que o contexto social não era favorável, que poderia dar um problema para eles. Então, eles pisaram no freio. Não foram adiante bater às portas do Supremo Tribunal Federal. E agora, infelizmente, neste ano de 2023, eles, por algum motivo, se sentem mais à vontade para tratar do tema. Não sabemos o motivo, né?
Mas podemos pensar, por exemplo, que seja pela aposentadoria da ministra do STF, que se aproxima, ou seja, ela se aproxima ainda neste ano, então ela chuta a bola para frente, ou eles perceberam algo no contexto político nacional de maneira ampla e não restrita, que seria mais favorável. Não sabemos, mas fato é que agora é a hora que eles escolheram, né? Então, eles tentam agora justamente isto, dizer que a pessoa não é pessoa. E eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante, desculpe pelo alongamento, mas eu já vou correr para finalizar, vi agora que eu já falei durante muito tempo. As pessoas, hoje em dia, têm uma falsa concepção do que é o direito e uma má compreensão. Então, está inculcado na cabeça das pessoas que, se está escrito em um pedaço de papel, é lei. Como se a lei criasse uma realidade no seio da sociedade. É como se, por exemplo, imagine que os nobres vereadores aqui fizessem uma lei agora, aprovassem e publicassem dizendo que eu, Rodrigo, sou bilionário. Então, eu teria uma lei, um pedaço de papel escrito, Rodrigo é bilionário. Mas isso não seria verdade, porque a lei não tem capacidade de criar a realidade. A lei, ela positiva, ela põe no papel uma realidade que já existe. Lei não é mágica. O legislador não tem uma varinha de condão que ele vai lá e, puf, agora eu criei uma realidade. Então, a lei deve expressar a verdade. E isto vem desde antes de Cristo. Nós estamos falando da Grécia Antiga. O próprio Platão já dizia, a lei é a descoberta da realidade. Depois vem Aristóteles e diz, o direito positivo, ou seja, a lei escrita, vem da capacidade do homem de produzir leis, mas esta capacidade deve estar calcada sobre uma lei natural, que é extraída da realidade das coisas. Digo isso para vocês porque, ainda que, digamos, exista uma lei dizendo que o aborto é legal, na realidade das coisas isso não é legal. Não tem como matar alguém ser legal. Vou dar um exemplo paralelo. Imaginem que amanhã seja promulgada uma lei publicada dizendo que o estupro é legal. Estupro legal? Pode ter uma lei, pode estar escrito. Mas isso vai ser legal, uma aberração dessa? Não, porque aquilo não representa a verdade das coisas. Não tem como ter uma lei falando o estupro a partir de hoje é legal. Ou a pedofilia a partir de hoje é legal. É uma lei porque está escrito no papel, mas não é uma lei verdadeira. E, portanto, não deve ser seguida, não deve ser obedecida, não deve ser, portanto, praticada. Vejam que o regime nazista e também o regime comunista, que matou mais do que o nazismo, isso é um fato histórico, não estou entrando aqui em discussão de comunismo, capitalismo, nada disso, é uma constatação. Todas as atrocidades que eles praticaram estavam na lei. Os nazistas não agiram ilegalmente, no sentido de estar fazendo algo que está contra uma lei escrita. Aquilo estava na lei deles. Fato é que depois, quando eles foram julgados no tribunal de Nuremberg, essa foi a matéria de defesa deles. Não, o que nós fizemos era legal, está aqui na nossa lei. E o tribunal de Nuremberg corretamente falou, isso não é lei. Isso não é lei. Isso é um absurdo. Portanto, vocês estão condenados. Então, a lei não cria a realidade. Dito isto, eu quero conclamar a vocês que tomem conhecimento do que está acontecendo, como vocês estão fazendo aqui, levem isto adiante, no trabalho de formiguinha, no trabalho boca a boca, conversando com os parlamentares. Graças a Deus aqui eu vejo que temos 4 bons parlamentares que acompanham isso, esse problema. Escolham bem os parlamentares e depois cobrem deles. Não basta somente votar e esquecer, daqui 4 anos você lembrar quem é ele, mas efetivamente cobre deles, vá atrás deles. Alguém poderia olhar para essa sessão e pensar, mas o que os vereadores de Trindade vão falar sobre algo de tanta repercussão nacional? Estão trabalhando, exercendo o munus deles, pondo em prática aquilo que é próprio deles, poder que eles receberam através do voto e pela graça de Deus. Então, estão exercendo. E isso aqui reverbera, porque quantas pessoas aqui ouviram aqui o que os outros falaram brilhantemente, o que ainda será dito, e vai frutificar na sociedade, justamente por causa da doação destes vereadores, que se colocaram à disposição para fazer isso. Então, tomem conhecimento, levem adiante, trabalhem nesta causa, fortaleçam o trabalho pró-vida, fortaleçam a luta contra o aborto, para que assim nós possamos, não somente no aborto, mas em todo o ramo, em toda a árvore jurídica do nosso país, chegar no momento de colocar o pé na porta e falar, chega Supremo Tribunal Federal, chega Poder Judiciário ativista, vamos respeitar o Poder Legislativo. E assim eu finalizo pedindo aos senhores vereadores que levem adiante esta moção de apoio ao Poder Legislativo Federal,
para que eles vejam este apoio que vai brotando do país inteiro, inclusive da querida cidade de Trindade, para verem, nós não estamos sozinhos nessa empreitada. Nós estamos acompanhados não só pela população, mas pelos doutos legisladores espalhados por essa terra da Santa Cruz. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pelas falas, pela palestra. Muito legal a sua fala. Agora vamos ouvir o nosso sacerdote aqui da Igreja Matriz, nosso padre Nildon. Logo após, nós vamos abrir a fala para os demais que queiram usar. Nós estaremos disponibilizando aqui o microfone e levaremos até vocês que, porventura, quiserem contribuir com esse debate. Excelentíssimo vereador Wender Odin, na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores e boa noite a todos que aqui se fazem presentes e aqueles que nos acompanham nas mídias sociais desta casa. Nós estamos falando de Trindade, a capital da fé, coração do Brasil. Foi dito pelos senhores advogados, e de modo específico o doutor Rodrigo, que a partir de um mês de vida intrauterina, então a vida começa no útero. Se a vida começa no útero e a partir do primeiro mês de gestação é possível ouvir o coração, ou seja, já há um bombeamento de sangue, então há vida. E nós precisamos entender que a vida, para nós cristãos, e eu vou falar enquanto cristão católico por profissão de fé e convicção da mesma. Se assim é, ninguém tem direito de legislar sobre a vida do outro. Ninguém tem direito sobre a vida do outro. E mais, uma vida indefesa. Ela não tem voz ainda para dizer. Eu costumo dizer que esta ADPF nada mais é do que uma ação demoníaca para destruir vida e uma vida que já existe no ato da concepção. Não podemos cair nesta de meu corpo, minhas regras. Pode até ser, e aqui vou citar alguns exemplos, não quebrando o sigilo de confissão, mas pessoas que aconselhei no início do meu ministério, isso faz muito tempo, somente 10 anos. Uma certa jovem, em nome da vaidade, cometeu 4 abortos. 4 abortos. Quando a quinta gestação começou, ela tentou levar adiante. Houve um aborto natural. Os até então fora provocado. E esta senhora já carregava na sua consciência um peso que vocês não têm condições de comensurar. E dizia: padre, o que eu faço? Não sei. O que não deveria ter feito, você fez. Então eu não tenho uma resposta. Padre, muitas vezes as pessoas acham que o padre ele tem uma resposta para tudo. Não, eu sou um ser humano que me dedico ao estudo, porém eu não tenho resposta para tudo. Quem tem? Então, está se pensando numa coisa que talvez a pessoa, num ato de desespero, talvez porque foi um estupro,
foi uma gravidez, abre aspas, indesejada, e aí se acha no direito de matar. Isso não é cristão. Não é. E como cristãos, nós conhecemos os mandamentos. O 6º mandamento é não matarás. E está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. Trata de um valor fundamental. A vida, portanto, está implícita a ideia de que a vida humana é sagrada. Como estudante de teologia, não me considero teólogo, nós, por meio do magistério da igreja e por meio de tantas reflexões teológicas, nós dizemos, nós já existíamos em Deus antes da fundação do mundo. E na conclusão da obra da criação, Deus olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. E aí, como estudante de teologia, um teólogo catalão vai dizer, Deus vê o ser humano no hoje da sua história, como viu no dia em que nos criou. Nós somos criaturas de Deus. Por meio do batismo, nos tornamos filhos no Filho Jesus. Isso é fundamento da fé cristã, católica, de modo muito especial. Enquanto nação católica que somos, e o Dr. Rodrigo trouxe um dado que eu já havia estudado também, se 92% da população do Brasil, terra de Santa Cruz, é contra o aborto, por que que esses senhores e aquela senhora se acham no direito de dogmatizar, estou usando uma linguagem figurativa, dogmatizar a morte de uma criança que não tem direito de se defender? Cito uma palavra de um dos advogados que disse que o ato do nascimento seria um desrespeito ao mundo, porque estaria colocando uma pessoa a mais no mundo e o mundo não está comportando as pessoas que já existem. Então, como que essas pessoas que já nasceram querem colocar no imaginário popular que a vida não tem direito. A vida precisa ser vivida. E nós precisamos ter esta consciência e esta postura de que, enquanto cristãos, nós renegamos toda e qualquer forma de violência contra a vida humana. Desde o início até o seu declínio natural. E ontem ministrei uma unção dos enfermos em uma senhora em que não tem familiares aqui nesta cidade. Enquanto um pouco mais consciente, passou o contato dos familiares. A família simplesmente disse, quando morrer, façam o que quiser. Nós não queremos e nós não vamos sair daqui para nada. Veja o que vale o ser humano hoje. Nada para a mentalidade que nós estamos vivendo. Gostaria de citar um outro exemplo acontecido aqui no município de Trindade. Uma senhora, segunda gestação, o seu bebê, o feto, no caso, o nome científico, o feto não tinha cérebro e a caixa craniana não estava formada. Foi induzido a ela e ao seu esposo para que abortasse.
pois a medicina sempre afirma e afirmou que a criança não teria 1 minuto de vida. E a gestação levava risco também à mãe. E a mãe teve a coragem de levar até as últimas consequências. Foi dado à luz. A criança viveu em média 5 horas. Tempo suficiente daquela mãe contemplar aquela criança. Houve o direito de um registro de um nome e o direito ao velório. Claro que essa mãe vai carregar o peso da história, mas ela terá a consciência tranquila e reta de que ela não foi uma assassina, não cometeu um crime. E eu gostaria de citar um outro mandamento que na história do mundo não é mais uma coisa a ser refletida, que é o 8º mandamento: não roubarás. Quem comete o aborto, ou quem está a favor do aborto, está roubando o direito do ser humano nascer. E eu não sei se os senhores ministros professam algum tipo de fé. Talvez não seja a cristã. Se fosse, não estaria nesta dimensão desvairada para aprovar o quanto antes. Porque pensar dói, refletir custa. Por isso que eu costumo dizer, e às vezes eu sou chamado do padre da língua solta, do padre sem educação, do padre que fala rasgado mesmo. E quem fala a verdade muitas vezes incomoda. E ninguém muitas vezes gosta de escutar a verdade, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E às vezes eu falo coisas que me custa porque eu estou em processo de conversão. Eu não sou santo, estou a caminho, melhor dizendo, da santidade. Nós precisamos ter a coragem de colocar o dedo na ferida. E uma vez eu disse, e por isso eu estou aqui, disse em rede nacional que quem defende o aborto deveria ter sido abortado, pois não seria, abre aspas, uma desgraça, credo, padre, um xingamento, não. A desgraça, se você for usar a etimologia, vai dizer desgraça, fora da graça. E para nós cristãos, fora da graça de Deus. Por isso, essa desgraça, dessa reflexão demoníaca, de uma coisa em que esses senhores e estas senhoras estão defendendo. E aí eu levo a uma reflexão. Eles têm filhos? Se têm, e já são adultos, por que que eles não os assassinam? Não é mesmo? Se eles têm filhos e eles defendem o aborto, e eles já são maiores de idade, por que que eles não cometem um assassino? O silêncio até aumentou mais aqui, né? Vejamos que nós estamos diante de um pensamento demoníaco, estamos diante de uma, abre aspas, de uma moral que é totalmente imoral, e que nós, enquanto homens e mulheres de fé, precisamos, é no imperativo, quem me conhece já sabe, é no imperativo, nós precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance, e fazer até além daquilo que esteja ao nosso alcance.
nós não podemos ter medo daquilo que nós professamos como fé. O professor, aí doutor, nos disse muito bem isso. Está criando-se uma religião do descartável. E eu posso dizer com muita autoridade, já vou concluir aqui também, como um sobrevivente de um CA, CID 10.8.1.1, depois você vai lá na internet e pesquisa, você vai saber qual câncer foi. A medicina não me dava mais nada. Foi aplicado um plasma, porque foi mesa redonda a decisão. Não era para ter resistido a 20 minutos do plasma. Contrariei a medicina. Para recomeçar o tratamento, também a medicina não dava nenhuma chance, digamos assim. Eu escutei do meu médico. A mesma chance de você sobreviver é a mesma chance de você morrer. Se você continuar, você tem a possibilidade de continuar a vida. Se você não continuar, você vai morrer de todo jeito. Fui à frente. E hoje eu escuto, no próximo domingo, se não me falha a memória, é 17, não é? Pois dia 17 de setembro deste ano eu completo 16 anos fora do tratamento quimioterápico e radioterápico. Dia 16, 17 anos de descoberta do CA. Então, eu costumo dizer que eu acredito muito na medicina, mas de médicos sérios, porque o que tem de médicos carniceiros, por isso que tem as clínicas clandestinas, com médicos, enfermeiros e tantas outras coisas. Mas eu costumo dizer, se é clandestino, então por que a justiça não barra isso? Porque não é tão clandestino assim. Basta simplesmente uma séria investigação. Quando a polícia ou os poderes querem descobrir alguma coisa, descobrem no estalar de dedos. Mas, com todo respeito aos senhores políticos que aqui se fazem presentes, alguns só querem o interesse próprio, só querem aquilo que lhes trazem. E esses excelentíssimos ministros só querem aquilo que é conveniente a eles. E com certeza há um financiamento para que esta ADPF 442 possa ser legislada na calada da noite, na surdina, como nós dizemos enquanto goianos. Concordo com aqueles que dizem que a batalha é espiritual. Precisamos sim rezar, precisamos fazer as nossas penitências, precisamos fazer o nosso jejum contra esse império satânico que está em nosso meio. Mas, como disse o Senhor Jesus, que é o centro, aliás, melhor dizendo, a palavra centro hoje é meio que complicada, né? O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. E encerrando, gostaria de deixar uma reflexão a partir dele. A mulher adúltera colocada no meio daqueles homens, mestres da lei, fariseus, os jabuseus também. Jesus está agachado, rabiscando ali no chão, ninguém sabe o que era. Os mestres da lei sempre querendo colocar Jesus em maus lençóis. Vai dizer: a lei de Moisés manda que apedreje tais mulheres. E tu, o que dizes, Senhor? Diz que houve um silêncio, e Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o bonito dos filmes é perceber que aqueles homens
foram deixando as suas pedras ali, e aí a cena evangélica vai dizer: cadê aqueles que te condenavam? Não os vejo, Senhor. Vá e não peques mais. Se ela pecou ou deixou de pecar, isso não é o mais importante não, viu? Aquele que poderia julgar, aquele que poderia condenar, aquele que poderia excluir, simplesmente amou e apostou no ser humano até as últimas consequências, como fez com Judas. Sabendo que Judas iria trair, Jesus não negou o pão da última ceia. O que ele fez já é consciência dele. Mas Jesus não julgou, não condenou, não excluiu, simplesmente amou. E nós, fundamentados no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos permitir, aceitar tamanha balbúrdia que os senhores ministros estão querendo aprovar. Que nós, revestidos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da bem-aventurada Santíssima Virgem Maria e seu esposo São José, nós tenhamos coragem de gritar, antes que as pedras gritem, que nós não somos a favor do aborto, e nós possamos fazer a nossa voz valer mediante aquilo que estão querendo fazer às escuras. Muito obrigado. Agora a gente vai abrir aqui e dar oportunidade para quem está aqui presente na Câmara Municipal, para que faça uso da palavra, para perguntar ou para dizer o que sente e o que tem vontade. Boa noite a todos, meu nome é André, eu sou policial penal no estado de Minas Gerais, estou aqui a convite do colega Raimundo. E a situação foi colocada aqui hoje, pessoal, sobre o aborto. Eu presencio muita coisa dentro da unidade prisional que eu trabalho. Pais que violentaram próprias filhas, né, e que forçaram a elas a realizar abortos. Não é caso isolado. A maioria dos estupros parte dentro da família. Então, sim, a questão do aborto hoje é uma situação muito delicada. Cada caso tem o seu peso, a sua história. Então, sim, o que precisa muito hoje dos pais, mães principalmente, serem mais companheiras, mais amigas das suas filhas, principalmente já na fase da adolescência e já se aproximando da fase adulta. Porque é uma questão de curiosidade, né? Então, muitas vezes, por aquela curiosidade dela ali, ela vai ter uma relação desprevenida, seja com quem for. Começou a carícia ali, ela vai ter uma sensação boa e ela vai se entregar. E a consequência pode vir a pessoa se engravidar. Aí vem o desespero do pai, da mãe. O que eu vou fazer? Vamos dar um jeito. Não sei se os senhores já perceberam, hoje nós temos muitas crianças com deficiências. São consequências, às vezes, dessas tentativas de abortos mal sucedidas, né? São muitas crianças com deficiências por questões de aborto mal sucedidos. Medicamentos, clínicas clandestinas, que o padre acabou de mencionar, que por muitas vezes essas clínicas não são clandestinas, né? São médicos profissionais mesmo que estão ali que querem ganhar dinheiro. Infelizmente é uma grande realidade. Então, sim, a questão do aborto vem muito sobre a questão de educação, orientação sexual. Não estou falando de orientação sexual nas escolas, que nem o pessoal está querendo colocar ali para nossas crianças, mas sim do pai e da mãe dentro de casa. E o
passa essa situação principalmente para a mãe, para ela ter mais liberdade de conversar com as suas filhas, adolescentes, de 10 anos, 11, 12, 17 anos. Porque elas são muito fáceis de ser inibidas, não, coagidas para essa curiosidade do sexo. E uma coisa também que eu queria ressaltar aqui, sobre a questão da castração química, né, que o legislativo fala que é inconstitucional a castração química. E por que não o aborto? Não pode ser inconstitucional. Não vai ferir também o princípio da pessoa humana? Será que só a mulher pode ser violada, pode ser interrompida a sua gestação? O estuprador pode ser castrado? Fica essa reflexão. Então, sim, eu presenciei tantas coisas já, que às vezes dá nojo. O ser humano está caminhando por uma situação da Sodoma e Gomorra, né? A humanidade está se perdendo, perdeu o amor, não sabe mais o que é o amor ao próximo, o amor à vida. Inclusive, nós estamos em setembro, né? Que é a reflexão de prevenção ao suicídio. Muitas jovens nossos também, hoje, suicidam. Por quê? Uma vez eu estava conversando com um colega meu, ele é assembleano, não estou aqui falando sobre religião, mas você imagina, hoje as redes sociais, coisa e tal, uma jovem de 12, 13 anos, que nem aconteceu há uns 3, 4 anos atrás no Rio de Janeiro, que ela foi violentada por várias pessoas e caiu nas redes sociais. Não foi o caso dela, mas outros casos que já aconteceram, não sei se os senhores tiveram conhecimento, que a pessoa acabou se suicidando. Né? Por quê? Por vergonha, com medo dos pais saberem o que aconteceu. Então, assim, o meu alerta aqui hoje, pai, mãe, principalmente, oriente teus filhos. Orientação sexual não é vergonhoso. Melhor você orientar seus filhos hoje do que amanhã acontecer algo pior com ele e depois você ter que chorar sobre o caixão dele ou dela. Então, o aborto é uma incógnita. Infelizmente, é uma incógnita. Tem casos e casos para a gente resolver, pensar. E os nossos representantes do Legislativo vai estar levando isso em pauta. Não é o STF que deve julgar, que deve definir o que vai ser feito. Mesmo porque a gente sabemos que muitas dessas vezes, essas coisas que acontecem, não discriminando aqui, mas é por falta de conhecimento, falta de educação. Então, a gente vê muitas meninas, desculpa se tiver alguém aqui que é do Nordeste, né, sem preconceito, mas muitos casos que acontecem hoje em dia, da tentativa de aborto, é no Nordeste. Recentemente, tivemos um caso, se não me engano, em Fortaleza. Foi a maior repercussão, teve que ir oficial de justiça para exigir que fosse realizado o aborto. Porque a criança corria o risco, coisa e tal. Mas, sim, são milhares de casos. Eu fico imaginando, hoje aqui, como o pessoal falou, se um de nós fosse sido abortado, eu não estaria aqui hoje levando essa discussão. Né? Eu vi uma mãe há pouco aqui com a criança, acho que ela já foi embora, né? Então, assim, sabe que aquela mãe ali, ela passou algum momento na cabeça dela, eu não quero essa criança, não. Até mesmo, às vezes, a pessoa, que eu já conheci uma pessoa que foi violentada, que passou o tempo, ela aprendeu a amar aquela criança. Então, assim, a concepção, o amor de mãe, ele é supremo. Ele vai superar as dores ali, mas fica aquela orientação. Pai e mãe, oriente teus filhos. Obrigado. Boa noite, meu nome é Leonardo, sou militar da ativa também. E o que eu quero levantar, e foi muito bem dito aqui de forma muito eloquente, a questão da lei não criar uma realidade. A gente está diante de uma situação que não aconteceu hoje, não é de agora. Já vem há muito tempo sendo construído, sendo lapidado, sendo infiltrado nas comunidades, até mesmo dentro da igreja, a gente vê isso.
né? Essas falácias, as pessoas estão se iludindo. Então a gente precisa levantar essa questão do que a gente está fazendo, qual que é a nossa responsabilidade. Porque se mais de 90% da população não aceita o aborto, onde que está esse pessoal? Onde que está todo mundo? Será que nós divulgamos, de fato, esse evento de hoje? Será que a gente conversou com as pessoas? Será que a gente conseguiu alcançar as pessoas? O que a gente está fazendo? Hoje é um passo muito importante para vencer essa guerra, mas é só uma batalha. A gente não pode simplesmente, nossa, a gente conseguiu, fizemos a nossa parte, agora vamos descansar e esperar para ver o que vai acontecer. A gente precisa continuar lutando diariamente. A gente precisa continuar refletindo, levando até as pessoas a discussão. Muitas vezes a gente tem todo o embasamento, a gente tem a nossa fé, a gente tem naquilo que a gente acredita, mas a gente também tem que embater os argumentos, levar até as pessoas. Por que elas defendem isso? O que está trazendo isso? Por que dessa questão de meu corpo, minhas regras? Qual que é o benefício que essas pessoas estão fazendo? Muitas vezes, até essas moças, essas crianças, elas estão sendo iludidas, mas elas não têm acesso à informação. Essa é a nossa responsabilidade. Cabe a nós levar essa informação a cada coração, a cada mente, a cada pessoa que foi desvirtuada. Então a gente precisa continuar esse embate. Amanhã não acaba. Hoje a gente vai descansar, a gente fez um bom trabalho, a gente levantou, publicou, postou, conversou com as pessoas, foi na igreja, levantou a comunidade. E tem várias comunidades aqui. Mas o que a gente vai fazer amanhã? Vai ter um outro debate? A gente precisa continuar com isso. A gente precisa levar informação para as pessoas, debater, continuar falando. Se esse argumento aqui não é suficiente, vamos trabalhar outro argumento, porque a gente está olhando com o nosso foco dentro da nossa bolha, mas a gente precisa expandir isso. Se essa pessoa acha que tem algum benefício, a gente está discutindo sobre a legalidade, a gente está discutindo sobre quando que começa a existência humana, mas essas pessoas muitas vezes não estão se importando com isso. Então a gente tem que atacar o quê? Qual que é o objetivo? Você acha que vai ter algum ganho? A gente tem um exemplo que o padre trouxe aqui, a destruição da vida daquela mulher depois que ela aborta um filho. Tem casos que não foram ao extremo, como foi citado aqui. Um caso de aborto onde a mãe entrou em depressão e ano após ano, no aniversário do aborto, ela entra em depressão profunda. Existem vários casos. Mães que abortaram e não são capazes mais de ter filhos por conta de uma ação imprudente. Mas o que faltou? Faltou orientação, como foi trazido aqui. Faltou informação. E é aí que a gente precisa atacar. O progressismo, ele vem avançando há várias décadas, tomando conta desses corações, iludindo as pessoas, ludibriando com várias mentiras, muita falsidade. E aí a gente está simplesmente calado. E agora, quando chega essa questão de urgência, a gente se levanta e tenta fazer e tenta agir. E é importante, sim, mas a gente não pode parar, a gente precisa continuar com isso, a gente precisa trazer essa união, levar até essas pessoas, já que tem tanta gente assim que é contra o aborto, vamos trazer essas pessoas. Muitas pessoas que estão dormindo hoje, está tranquila, não veio até aqui para poder trazer esse embate, quando chegar lá na frente, ultrapassar aquele limiar sem volta, vai levantar, poxa, eu devia ter feito alguma coisa, mas não me disseram, não me avisaram, eu não sabia. Então esse é o ponto, a gente precisa começar a trabalhar, a gente precisa trazer o debate e levar a informação a mais pessoas. Então eu vejo que é muito importante. Parabéns a cada um que está aqui, a quem organizou e o legislativo aqui do município também, porque isso aqui é importante, mas a gente precisa começar a lutar, a gente começar a brigar também. Essa guerra ideológica já está alcançando os municípios, porque tem muita gente, poxa, temos aqui 4 representantes, onde estão os outros representantes? Onde estão os nossos vereadores? Não deveriam ser a maioria aqui? Essa é a questão. Se nós colocamos, se nós elegemos, onde que estão essas pessoas? Como que nós não estamos sendo representados? Esse é o ponto, a gente precisa continuar e a gente precisa fazer barulho, porque até então, a esquerda, o progressismo, sempre fez muito barulho. Por mais que sejam minoria, fizeram muito barulho, fizeram um estardalhaço muito grande, iludindo várias pessoas, levando isso a vários corações. Mas isso muda a partir de agora, com cada um de nós, fazendo a mudança que nós somos aqui. Então, quero agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez o evento, que é muito importante, e fica a reflexão para a gente continuar construindo aí, para a gente conseguir fazer essa mudança aí e vencer essa guerra. Obrigado. Boa noite a todos. Me chamo Luciano, sou membro do Terço dos Homens, no qual o nosso vereador e irmão do Terço, Wendel Baldin, também faz parte, e alguns membros estão aqui presentes. Quero dizer que nós, Wendel Baldin, ao Padre Nildo, que nós estamos junto com vocês nessa luta contra essa aberração que eles estão querendo fazer. Até onde
uma pessoa tem direito de eliminar uma vida indefesa. Trabalho numa instituição onde todos conhecem aqui, Vila São José Bento Cotolengo. Mais de 300 internos permanentes vivem ali, dependendo totalmente de nós. Será que essas mães tinham o direito de abortá-los? Hoje eles não estariam mais aqui entre a gente? E onde a gente anda dentro daquela vila hoje, e você vê um interno daquilo chegando em você e te agradecer na minha área, que é a área de lavanderia, porque você fez uma roupa que ele gostou, porque você lavou uma meia que ele precisava, da maneira mais simples e cativante. O coração da gente se enche de alegria, de amor, e você simplesmente entrega uma roupa limpa para alguém que não tem condições de fazer. Então, se hoje nós estamos aqui para poder, como o Padre Nildo disse, vamos gritar e não vamos deixar de forma alguma que esse FTF seja maior do que a gente. Então, se 92% da população é contra o aborto, nós temos que mostrar as nossas vozes, nós temos que gritar, o Brasil tem que ouvir, e o Brasil tem dono, somos nós, os brasileiros. Não é simplesmente uma meia dúzia, 12 que estão lá em cima para poder ditar as regras, não. Nós somos cristãos e a placa do irmão ali está correta. Sou cristão, sou contra o aborto. Sou a favor da vida. Então, nós, membros do Terço dos Homens, Wender, Padre Nildo, estamos junto com a igreja, estamos junto com a população de Trindade, estamos junto com o Brasil contra essa aberração. Obrigado. Boa noite, meu nome é Rômel, eu sou membro do Conselho da Comunidade Santo Afonso, aqui no setor Cristina 2, e a minha pergunta é bem... Rômel, sim? Fica de pé, por favor, meu irmão. Que eu queria falar do lado da minha esposa aqui. Só para te ver melhor. A minha pergunta é só uma observação. Nós temos, se eu não me engano, 17 vereadores nessa casa, e alguns justificaram a ausência e aceitas as justificativas. Outros nem deram satisfação. Eu mesmo enviei o convite individualmente para cada um deles, e eles não estão aqui, nos representando. Então, eu gostaria de saber dos senhores vereadores, se essa moção que está sendo apoiada por nós aqui, de fato, ela vai ser encaminhada ao STF, mesmo que os outros não estejam aqui. E também peço aos demais presentes que ajuda a gente a dizer que os nossos vereadores não deram atenção para a vida. Obrigado. A vereadora Márcia pediu a fala, eu passo aqui a fala para a vereadora Márcia. A gente tem que falar agora, porque depois passa o assunto e você perde. Então, eu queria explicar, eu não vou justificar a ausência dos vereadores. Eu quero explicar o seguinte: nós, como parlamentares, nós temos trabalhos dia e noite. Então, todos têm a sua prerrogativa e têm seus compromissos. Não julgo a falta deles, como nós temos aqui hoje, nós somos 19 vereadores. Nós estamos aqui em 4, firme, para fazer a moção, que vai ser encaminhada para a Câmara Federal. A gente vai fazer isso em nome da Câmara, que a gente está representando os 19 vereadores. Nós 4 estamos aqui, mas a nossa função é essa, representar esse parlamentar. Vocês aqui hoje têm um representante do terço.
E ele está aqui representando com muita honra. Então, a gente não tem como você querer obrigar o povo a vir participar. Nós fazemos sessão aqui toda segunda, quinta, a hora que precisa a gente faz. Não tem um público. Ninguém tem interesse de vir saber o que é que nós estamos fazendo aqui nessa Casa de Leis. Mas eu, diante desse fato, não justificando a ausência deles, mas dando uma explicação coerente, que eu acho que tem outros eventos hoje que nós não podemos ir para lá. E a gente fez o compromisso de vir aqui. Mas nós temos o compromisso com a comunidade de fazer essa moção. Além da moção, a gente vai fazer a frente parlamentar da Câmara Municipal de Trindade. Tá? É um compromisso nosso de estar aqui representando o Legislativo e nós vamos fazer isso. Infelizmente, as pessoas hoje, a gente está vivendo assim, uma opressão. Eu tenho certeza que a Igreja Católica, a evangélica, todas as pessoas de bem que não aceitam o aborto, estão em suas comunidades falando sobre esse assunto. Lá dentro da Igreja Católica, na missa, no sermão, na Igreja Evangélica, nas comunidades. Hoje nós somos um povo que, às vezes, é mais fácil ficar calado, porque a opressão é muito grande. Ser vereador, estar vereador hoje, não é fácil. A gente tem que ter muita inteligência, ter sabedoria e pedir a Deus todo momento para nos dar essa sabedoria, porque se eu falar uma palavra errada aqui, a rede social vai me pegar e eu estou enrolada. Então, eu quero dizer a vocês que a gente tem um orgulho imenso de poder participar, falando em nome dos vereadores que aqui estão e dos que não puderam vir, que a gente tem esse compromisso, sim, com a sociedade. E essa maneira é nossa. Tá? Muito obrigada. Passa a palavra ao vereador Mani.